Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista que apresenta a terapia biográfica, um trabalho terapêutico de resgate da história pessoal de cada um, como forma de autoconhecimento e superação. E quem nos fala mais sobre o tema é a pedagoga Eva Elizabeth Romualdo da Silva. Eva, seja muito bem-vinda ao Roteiro Espiritualista. Obrigada, Ana. Bom, para que o telespectador entre no espírito do programa, eu gostaria que você comentasse como é essa coisa de você escrever a sua própria biografia. Porque normalmente a gente lê, né, biografias de outras pessoas, de personalidades importantes, de astros, músicos, personalidades políticas, e de repente cá estamos nós diante da nossa própria história, escrevendo a nossa história. Como é isso? Então, Ana, muito interessante, né, falar de biografias de pessoas famosas e como a gente gosta de ler realmente biografias de pessoas famosas. E quando a gente está lendo uma biografia, você vê que de repente algo em você dá-se é como que um chamado. Aí você me pergunta como que é isso de escrever a nossa própria biografia, né? Então, eu fiz a minha biografia e achei muito interessante escrever minha biografia. Não apenas com um olhar assim, nasci em tal lugar, então, escrever de uma forma assim mais, eu vou dizer assim, mais amorosa, a forma como eu olhei para a minha história de vida e escrevi a minha biografia. Então, eu acho que é muito legal escrever a sua história. A sua própria história. A sua própria história. Você mesmo escrever a sua própria história. Eva, normalmente as terapias servem para a gente entrar em contato com o passado e dele nos distanciarmos, de preferência, né? Salvando as feridas emocionais, deixando tudo cicatrizado. Como é que a terapia biográfica vê essa questão? Então, Ana, na terapia biográfica, a gente visita o passado. Quando você fala assim, curando todas as feridas, né, que a gente realmente busca isso. Nas terapias convencionais? Nas terapias convencionais, isso você está me dizendo. Então, eu digo que na terapia biográfica, a gente visita o passado, né? E olhamos, sim, as feridas que tem no nosso passado e trazemos isso para o presente, né? Uhum. E daí organizamos com a intenção de organizar melhor a nossa vida daí para frente. E como as memórias, essas memórias podem nos ajudar a caminhar e traçar planos para o futuro? Então, Ana, porque às vezes essas memórias estão tão guardadinhas assim, né, em alguns lugares na nossa vida, e a gente fica meio que parece se as pessoas, a gente mesmo fala pra gente, outras pessoas dizem, nossa, a gente tá tão, parece que eu tô amarrada, parece que eu tô segurando. E aí, quando você olha na história da vida da pessoa, essa memória, ela vem, né? A metodologia nos ajuda a trazer essa memória. E essa memória, às vezes a pessoa dá como que um insight para a pessoa. Para caminhar para o futuro. Para caminhar para o futuro. Como isso foi naquele momento, né? Como isso reflete no meu momento atual, né? E o que disso eu posso deixar para trás, como eu posso deixar para trás, e disso daí, como eu posso organizar melhor as minhas metas, o meu presente e estar caminhando de uma forma melhor, não sei se a palavra melhor, ou como eu estaria mais caminhando estruturada. Mais estruturada, menos no escuro, vamos dizer assim, daqui para frente. Ok. E como é que funcionam os ciclos de 7 anos da existência humana, né? Porque a terapia biográfica procura acompanhar os tais ciclos de 7 anos que outras visões, tradições religiosas, filosóficas, né, veem, né, essa sequência de ciclos. Como é que a terapia biográfica vê essa questão dos ciclos? Então, os ciclos,
na terapia a gente usa porque a cada 7 anos, se a gente observa na nossa vida, tem um momento de mudança, e às vezes mudanças grandes na nossa vida. Né? Como você mesmo falou, isso não é uma coisa da agora. Né? E aí a gente olhando isso, geralmente fecha com um momento de crise. Vamos dizer assim, crise entre aspas. Os japoneses dizem que crise é oportunidade, né? E a gente também acredita nisso, né? Que crise é uma oportunidade de crescimento que todos nós temos. Então, eu vou pegar bem assim, quando a gente fecha 7 anos de idade. Hoje, as crianças estão mais aceleradas, trocam o dente bem mais cedo. Mas a troca do dente, ela dá em torno dos 7 anos. E essa troca do dente, Ana, ele já mostra pra gente um grande período de mudança pra gente. Porque entram os dentes definitivos. Entra os dentes definitivos, né? E aí, aí depois você vem 14 anos. Que já é a puberdade. Puberdade. Na verdade, adolescência agora, né? Então, isso tem acelerado, mas se a gente observa, é em torno dessas idades que acontece. 21 anos é a... 21 anos. É a autonomia total, maioridade. Né? E aí, dentro da metodologia, a gente trabalha esses 7 anos. Mas também, Ana, a gente observa, quando a gente está fazendo um trabalho com uma pessoa, que às vezes o ciclo dessa pessoa não é de 7 anos. Ah, que interessante. Isso a gente pode observar quando estamos estudando a biografia da pessoa. E como é que são trabalhados pela terapia biográfica os pontos fortes e fracos da pessoa e da trajetória dela? Ou seja, né, as escolhas acertadas e as escolhas não muito acertadas. Como é isso trabalhado? Então, Ana, eu posso dizer assim, né, da minha experiência, que nós trabalhamos da seguinte forma, uma metodologia onde a gente escreve, a pessoa escreve a sua história de vida, depois que ela escreve, ela compartilha, a gente compartilha, né, ela compartilha comigo ou com um grupo, se for um trabalho em grupo, e trabalhamos com arte. Arte-terapia. A gente chama de arte, podemos chamar de arte-terapia também, mas a gente usa aquarela, argila, a gente usa instrumentos da arte-terapia, contos de fadas, que daí ajuda a pessoa a higienizar aquela parte que ficou mais, a gente pode chamar talvez dolorida, mais... Sensível. Sensível naquela biografia. Eu sempre digo, aqui eu vou falando da minha parte, eu sou pedagoga, então eu faço um trabalho de autoeducação com as pessoas. Por meio da terapia biográfica? Por meio da terapia biográfica. Então eu uso esses instrumentos e uso até de uma forma mesmo de autoeducação. Eva, e as situações difíceis? Como é que elas são tratadas na terapia biográfica? Por exemplo, uma falência, eu provoquei o fim de um casamento, enfim. Então, Ana, aí a gente vai olhar a história toda da vida da pessoa. As perdas que essa pessoa teve na vida, né? E em que fase isso aconteceu, quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse momento, né? E que sentimentos essa pessoa e essas perdas trouxeram para essa pessoa. E a gente trabalha isso com perguntas, buscando ajudar essa pessoa a encontrar o fio, porque geralmente nesses momentos o fio parece que quebra ou dá um nozinho. Né? E aí a gente vai com essa pessoa, através da arte, através de perguntas e vendo como está o momento atual dela agora, né? Como é que ela está vivendo hoje. O que sempre isso, fazendo um link com o presente. Sempre fazendo, Ana, sempre fazendo um link, o passado, o presente e o futuro.
E as perdas, Ana, a gente na terapia biográfica, a gente vê assim, como durante a vida a gente tem mestres, a gente pode chamar de mestres, né? E às vezes a gente procura ver nesses momentos difíceis qual foi o ganho que essa pessoa teve com tudo isso. Né? E o que dali ela pode fazer esse link agora e puxar, porque às vezes a pessoa fica muito presa naquilo que perdeu e não consegue naqueles momentos olhar em volta que de tudo aquilo ela teve ganhos também. Um aprendizado. Um aprendizado. E aí, dentro da metodologia, a gente vai trabalhando com ela, ajudando essa pessoa a chegar nisso que foi, assim, um mestre para ela. Né? E que às vezes fica escondidinho lá na sua biografia. E depois a pessoa diz, nossa, realmente, né, isso foi muito bom para mim. Ela pode até olhar aquela situação com outro olhar no momento em que ela vai lá, visita todo aquele quadro e pode estar saindo de uma outra forma. Você pode contar um pouco para os nossos telespectadores a história da terapia biográfica? Como ela surgiu, de onde ela veio? Então, a doutora Gudrun, que é a criadora dessa metodologia... Ela era psicóloga? Ela é uma médica. 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 E trabalhava em São Paulo com os princípios da antroposofia. Era uma médica antroposófica. Ela é uma médica antroposófica. E ela, o que assim a gente ouviu, né, e que a gente pode ver nos livros dela, é que ela acompanhando seus pacientes, ela via que, às vezes, a pessoa não tinha, assim, uma doença, mas que, pela história de vida, ela criava algo que ela adoecia aquela pessoa. E na observação dos seus pacientes, ela ficou também um pouco intrigada com isso, né? Como fazer isso? Só tratar só com remédio? Só... E daí ela foi criando, pela experiência dela, ela foi criando essa metodologia. Criou-se a metodologia e, primeiramente, ela aplicou essa metodologia na Suíça. Ela foi para lá, aplicou lá. E depois ela retornou aqui para o Brasil e trouxe para São Paulo essa metodologia. Então, essa é assim a história, né, que tem. E hoje a gente tem essa metodologia já em várias partes do mundo. Bom, o que as pessoas normalmente trazem para você em consultório para ser observado e avaliado? E aí eu vou te pedir para responder essa pergunta após o intervalo. Ok. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre a terapia biográfica com a terapeuta Eva Elizabeth Romualdo da Silva. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a terapeuta Eva Elizabeth Romualdo da Silva, que nos fala mais sobre a terapia biográfica. Eva, no bloco anterior eu te perguntei o que as pessoas normalmente trazem para você na primeira consulta. O que elas querem, né, resolver, o que elas querem observar, o que elas querem avaliar. Então, Ana, geralmente as pessoas quando chegam, elas têm uma questão biográfica,
que é alguma coisa no momento que está obstruindo alguma coisa que, sabe assim, como parece diz assim, e agora, né? E geralmente elas vêm com essa questão. Algumas têm assim, chegam até também com um pouco de curiosidade, mas como é que é isso, né? Como é que é essa coisa de olhar a história? Como é que é olhar o passado, né? Não é interessante deixar meu passado para trás? Mas o que eu observo, o que mais importante é que ela traz o momento atual dela. Uhum. E os seus pacientes são mais maduros, mais jovens, homens, mulheres? Qual é o perfil? Então, Ana, eu tenho mais pacientes mulheres no momento, né? Mas eu tenho paciente homem também, pacientes homens. E a gente aconselha fazer a terapia somente após 28 anos de idade. E por que nos 28 anos de idade? Eu vi que é um ciclo, porque 21 mais 7 dá 28. Tá, por que nos 28? A gente dito, né, que nos 28 é que a gente realmente tornou-se um ser adulto. Só os 28? Os europeus é que estão certos, né? Que eles esticam a juventude até essa data. Os 21 a gente entra para esse mundo, né? Uhum. E, claro, a gente nem gosta muito de aceitar isso, porque a gente quer ser adulto, né? Rápido. Rápido. Mas, então, a terapia, porque são... Até 21 anos, a pessoa está desenvolvendo ainda seu corpo físico. Uhum. Depois que ela entra nas questões mais do sentir, né? Não é que não tenha isso antes, mas que começa a amadurecer, a pensar muito mais, a avaliar a vida de uma outra forma, né? E daí é aconselhado fazer só depois de 28. Eu já fiz com uma pessoa de 21 anos, né? Porque ela quis muito, muito, muito. Veja bem, é aconselhado. E eu falo isso com os meus pacientes quando procuro. Uhum. Né? Até porque ainda tem muitas experiências que podem ele estar depois mais tarde olhando. Ok. Né? E essa pessoa realmente era uma pessoa muito madura e ela tinha muita vontade. Foi interessante fazer com ela, sabe? Mas eu sentia que... Se tivesse esperado um pouquinho mais de tempo, teria rendido mais. Acho que ajudou, né? Ajudou, mas... E como é que é uma primeira sessão da terapia biográfica? A gente senta para conversar e aí você passa o dever de casa, assim, tipo, reescreva sua vida observando o quê? Não, Ana, eu pergunto para a pessoa assim, qual é a sua pergunta biográfica? Às vezes essa pergunta a gente traz no longo tempo da nossa vida. E num primeiro momento a gente conversa sobre o momento atual da pessoa. Porque quando a gente estiver olhando a biografia, a gente vai estar fazendo esse link. Uhum. Né, com aquela questão que trouxe a pessoa até o seu consultório. Até o meu consultório naquele momento. E, bom, você disse que conversa com a pessoa. E como é que você orienta ela a escrever a sua biografia? O que ela tem que levar em conta na hora de escrever? Então, aí, a partir daí, né, que a gente vê o momento atual da pessoa, eu digo para ela que nós vamos ver primeiro o panorama que ela chegou aqui, que ela nasceu. E aí nós vamos olhar um pouco para o pai, para a mãe, para o avô, os avós, avós, né? E quem sabe até um pouco mais da corrente dela, das pessoas que trouxeram ela até aqui. Uhum. A gente faz essa visita e é realmente um momento muito rico, muito interessante, porque dali a pessoa já começa a perceber algumas coisas, algumas qualidades que ou ela desenvolveu ou que está muito apagadinha na vida dela e que de repente ela pode estar desenvolvendo, né? Aí eu falo com ela assim, olha, o nosso livro é um livro que está guardadinho na sua memória e na memória daquelas pessoas que te trouxeram até aqui.
Então, nós vamos fazer uma pesquisa. E então você vai para casa para pesquisar já uma conversa com a sua família. E é uma coisa assim, de muito cuidado, porque você é que está fazendo a sua biografia, não é a biografia da família, né? E aí ela vai com essa tarefa já. E digo, olhe suas fotografias, né? Dá uma olhada nos álbuns da família, os seus álbuns. Olhe objetos pessoais que te Tem alguma importância? Que tem importância, que traz memória, né? E, então, essa é a primeira tarefa. E a pessoa vai já assim, com essa intenção, né? De estar pesquisando nesse livro que não existe, assim, né? De passar que está sendo a começando a ser redigido nesse momento. Ele já existe, mas escrito realmente... Consolidado, né? Consolidado, né? Escrito, ele vai ser feito a partir de agora. E quanto tempo dura, mais ou menos, o processo terapêutico pela terapia biográfica? Ana, depende de quantos setênios essa pessoa tem, né? Qual a idade dessa pessoa. No trabalho individual, e também assim, a gente não marca um tempo. Só que ele tem um começo, meio, fim. Vai depender de como a pessoa vai na pesquisa dela. As sessões são semanais? Sessões semanais. Eu proponho, às vezes, se a pessoa quiser fazer quinzenal. Ela tem um tempo maior para ela fazer a pesquisa. Mas a experiência tem me mostrado que semanal essa pesquisa vai mais rápida devido a tanta solicitação que a gente tem de outras coisas, né? A pessoa chega com a pesquisa pronta mais semanalmente. Eva, você disse que as sessões podem ser semanais ou quinzenais. Como é que isso funciona em grupo? Porque você citou que pode ser um encontro pessoal, né? Você e a pessoa, ou em grupo. Como é que é esse ritmo de trabalhar em grupo e discutir as biografias de cada um? Como é que é essa interação? Então, Ana, quando a gente trabalha em grupo, a gente faz um trabalho de imersão. A gente faz um convite à pessoa para sair da sua vida cotidiana, do cotidiano. E, geralmente, a gente procura um lugar bem aconchegante. São grupos pequenos. Quantas pessoas? 4 a 5 pessoas para uma biógrafa. Né? Então, 4 a 5 pessoas. E aí, essa pessoa a gente conversa, porque tem que ter essa disponibilidade de estar compartilhando a sua história com o outro. Porque aí a gente também escreve a história, a gente aprofunda um pouco mais nos conteúdos de cada setênio, no trabalho em grupo. As pessoas escrevem os seus momentos de vida, e depois tem um momento em grupo de compartilhar. E aí vai por etapas, do 0 aos 7, dos 7 aos 14? Aí depende de cada um biógrafo, né? Eu, por exemplo, quando faço, eu vou até a metade da vida, que a gente fala na biografia, que de 0 a 63, é a nossa biografia aqui terrena, onde a gente sofre das leis do desenvolvimento humano. A partir daí nós somos livres. Então, eu vou até 31 anos, assim, num primeiro momento. Porque eu trabalho em grupo, a gente faz quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é um panorama que a gente fala, Ana. A diferença do individual é que a gente não aprofunda muito. Ah, no grupal. No grupal. Por quê? Imagina, né, quantos anos de vida em 4 dias. Então, assim, a gente faz por etapas. Eu faço até o meio da vida, alguns outros fazem por setênio, e também a gente pode estar preparado para fazer pela metade e você vê a necessidade do grupo também, né? Porque o grupo é mais um workshop de avaliação. E você vê o movimento das pessoas, né? É um panorama, você vai ali para dar uma olhada rápida na sua vida. Também trabalhamos com a arte nesses momentos, contos de fadas, né? Bom. E a pessoa sai, Ana, com uma pequena biografia.
né, já escrito para na olhar. sua vida, já para olhar e com metas também para seguir depois adiante no trabalho em grupo. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Minha última pergunta para você. Assim, do seu ponto de vista de aconselhadora biográfica, né, como é o título, né, de quem trabalha com a terapia biográfica, que diferenças você traçaria entre as outras linhas psicoterapêuticas e a terapia biográfica? Então, Ana, essa é uma pergunta que eu fico um pouco de dificuldade de te responder, porque eu não sou terapeuta de outras linhas. Né? Já fiz diferentes tipos de terapias e acho que assim, a diferença talvez maior é a história de vida da pessoa atual, a vida agora que ela viveu, desde que nasceu até agora. Você pode me dizer que as outras também trabalham assim, né? Mas eu não consigo perceber para te dizer, Ana, assim, essa é a grande diferença, sabe? Nós procuramos trabalhar com a história da pessoa e trazendo essa história para o desenvolvimento. A outra também faz isso. Então, eu acho difícil essa pergunta, sabe, Ana? Eu quando vi o tema, achei interessante o foco no futuro. Porque eu percebo que as terapias, de uma maneira geral, estão muito focadas no passado. O passado para resolver o que está acontecendo hoje. E não tem um link com o futuro. Ana, pensando assim, dessa forma, isso realmente é um diferencial da terapia biográfica, que a gente olha o passado, olha o presente e a pessoa pode pensar o seu futuro, né? A partir da história que está escrita ali. A partir daquela história que está escrita, porque imagina, Ana, aquela história já estava dentro de você. No momento que você escreve, você pode olhar. E você pode olhar, Ana, e é claro, assim, a gente nem tem tempo para falar tanto da metodologia, e você pode olhar, inclusive, a gente tem dentro da terapia uma parte que a gente chama de espelhamento, que é você olhar uma idade e outra. E às vezes, Ana, fatos ocorrem até, a gente olha esse espelhamento assim de 0 a 31, de 31 a 63. E às vezes você olha de um lado e do outro e fatos acontecem assim, você fala, nossa, mas mudaram as pessoas, mas o fato tem o mesmo núcleo. E aí, quando a gente olha isso na terapia biográfica, a gente pode ajudar a pessoa a vencer o nó. A vencer aquele nó, a fazer o que a gente chama de metamorfosear aquilo. E isso ela vai fazer pensando para o futuro que ela quer. Né? Então, assim, isso é uma diferença que eu vejo. Ok. Muito obrigada, Eva Elizabeth, pela sua presença aqui ao Roteiro Espiritualista. Ana, muito obrigada, tá? Você, aos telespectadores, né, que vão poder... Nós agradecemos a sua presença mais uma vez. Obrigada, Ana. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Muito grata.